Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre a diversidade natural, ok? Vamos falar das páginas 328 até 334, tá? Eu já pedi, né, ontem na aula passada, eu já pedi para vocês estarem aí pesquisando para estar dentro do assunto que nós iremos entrar agora no terceiro bimestre, né? Então agora, daqui para frente, já estamos no terceiro bimestre, vamos entrar aqui no capítulo 5, tá bom? E é um assunto bem gostoso de estar discutindo aí sobre a diversidade natural. Então, só pelo nome já dá para vocês terem uma base do que é essa diversidade natural, né? Essa diversidade natural é o que o Brasil tem de diversos aí na natureza, né? Diversas coisas. Então, o Brasil, ele não é só rico em uma coisa ou outra coisa. O Brasil, ele é rico em muitas coisas, né? E principalmente na diversidade aí natural, cultural, social e étnica, tá? Então o Brasil, ele se destaca aí por ter uma grande diversidade de tudo isso, tá bom? A gente vai estar trabalhando aí um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então o Brasil, ele é rico, ele é muito rico em várias coisas, né? E aqui nessa página, né? Nessa página aí que dá início do capítulo 5, né, diversidade natural e as regiões do Brasil. Então, a gente também vai estar trabalhando sobre as regiões. Portanto, nessa aula, a gente vai estar falando só da diversidade natural, tá? Depois, as regiões, a gente vai estar entrando aí na próxima aula, tá bom? Então, aqui está falando o que eu acabei de falar para vocês, né? Que o Brasil é um país de grande diversidade, seja ela natural, cultural, social, étnica, né? Que não falta exemplos para destacar as nossas riquezas. Então, o Brasil ele é muito rico, né? E aqui está falando o quê? Está fazendo umas perguntinhas aí para vocês estarem pensando, né? Que lugar está sendo retratado nessa fotografia? Que lugar é esse aqui para vocês? Né? É uma cachoeira? O que é isso? Né? Então vocês vão pensar um pouquinho aí que lugar que é esse que está aqui na fotografia, né? Depois está aqui, quais elementos da natureza, né, podem ser observados nessa paisagem? Então, olha quanta coisa que tem aqui nessa imagem da natureza, recursos naturais, né? Rochas, a água, a vegetação, né? O rio. Então tem bastante coisa aí para estar observando o que tem de natural aí nessa paisagem, né? Depois está aqui. Você já observou alguma paisagem semelhante no município onde você mora ou próximo a ele? Então acredito que todo mundo, né, já tenha visitado aí uma cachoeira, um lugar desses, né? Então aqui no nosso município também tem, né? Cachoeiras e coisa e tal. Então provavelmente vocês já tenham visto, né? E já devem ter aí desfrutado desse lugar gostoso aqui, não é verdade? Parecido, né? Cachoeira e etc. Então o Brasil ele é muito rico também em paisagens naturais, né? Então a gente vai saber aí mais detalhado agora, tá bom? Então aqui, como que formou, né? Como que forma os vegetais aqui no Brasil, né? Como que como que surgiu a Mata Atlântica, né? A floresta tropical. Então, o Brasil tem muitas vegetações aí nativas, né? E muito ricas também. Então aqui está falando que como que formou, né? Tudo isso. Como que formou as vegetações? Aqui nessa página aqui está mostrando, né? Todas as vegetações aqui nesse mapa. E o mapa tá completinho aqui com todas as vegetações, né? Então o Brasil ele tem todos esses tipos de vegetações aqui, tá? Só que para formar essa vegetação, depende muito de vários fatores, né? Então aqui está citando que o clima,
o solo, a rede hidrográfica, né, desse lugar, a hidrografia, que é a água, a altitude, tudo isso vai depender do lugar que você está e dependendo desses fatores para estar surgindo os tipos de vegetações, tá bom? Então aqui está dando o exemplo aqui da floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela se desenvolveu, né? Ela se desenvolveu muito rápido, né? Ela tem uma grande variedade de vegetações aí nativas, né? Por quê? Porque o solo é bom, tem muitas chuvas, então, ou seja, chove bastante. Então, o que acontece com a vegetação? A vegetação cresce mais, né? Porque tem chuvas aí abundantes. E tem as temperaturas elevadas durante o ano todo. Então, a floresta amazônica, ela se destaca aqui, ó. Vendo? Já estou falando uma das características dela, que ela tem uma grande diversidade aí de vegetação, porque tem muito rio, além de chover bastante. E a temperatura é uma temperatura alta. Então, tem vários tipos de vegetações que gostam dessa temperatura alta aí, né? Então, por isso que é bem diversificado aí a vegetação desse lugar, tá? E já tem lugares, tem outros lugares que como chove pouco e tem a temperatura muito alta, né? Aí surge o que? Surge a caatinga, ó. Presta atenção na caatinga, é folhas secas, não tem tanta diversidade de vegetação. Por quê? Devido ao tipo de clima. É um clima bastante seco, né? E as temperaturas são bem elevadas. Então, isso não dá essa variedade de vegetações, né? Então, já tem uma vegetação mais nativa, que seria o quê? A caatinga, que é própria do lugar, né? E onde que é encontrada essa caatinga? Geralmente é encontrada em algumas partes da Bahia, né? Região Nordeste, Ceará, porque não chove muito, ok? Então, aqui eu já falei um pouquinho da floresta amazônica, né? A floresta tropical também, tá? É uma floresta onde ela também tem bastante variedade de vegetação, porque o clima é um clima legal, né? Um clima bom, chove também suficiente para que as plantas e a vegetação tenha forças para sair, para florescer, né? Então também tem vários tipos de vegetações aqui, tá? Então vocês podem pegar o livro aí depois e dar uma olhadinha, tá bom? E geralmente é aonde essa floresta tropical? Ela fica sempre no litoral do Nordeste até a região sul do país, tá bom? Então ela também é chamada de Mata Atlântica, tá? Então tem a floresta amazônica e aqui a Mata Atlântica, ok? Que vocês devem ter bastante aí ouvido bastante coisas, né, sobre a Mata Atlântica, o que está acontecendo, que a gente vai estar falando mais pro final aqui das páginas, tá? Caatinga eu já falei, né, que é uma planta que, tem plantas arbustivas, né, com bastante espinho, que elas se adaptam nesse ambiente que não chove, esse ambiente seco, tá? Então, ela é muito também, parece muito na região Nordeste, tá bom? Aí depois vem aqui, o cerrado, tá bom? A vegetação também tem 24% do território brasileiro. O cerrado é formado por extensas paisagens com árvores e arbustos espaçados e vegetação rasteira. Então, as árvores, elas não são árvores altas, elas são árvores baixas, né? Então, algumas espécies de árvores, ela é retorcida com casca grossa e são adaptadas para resistirem a queimadas naturais, tá bom? Que ocorrem com mais frequência no período da seca. Então, o cerrado, ele também é um clima mais seco, chove pouco, então por isso que só dá um tipo de vegetação aqui
Essa daqui que a gente está vendo são árvores baixas, com troncos retorcidos, né? Então não tem muita aquela variedade de espécie, tá bom? Depois tem aqui a mata dos cocais, tá? Que são formações vegetais constituídas principalmente por palmeiras, né? De babaçu e de carnaúba, muito aproveitadas na economia local. Então aqui, ó, é um extrativismo muito grande aqui nesse local. As pessoas extraem muito para fazer o óleo de babaçu, né? O óleo de carnaúba para fazer cremes, shampoo e outras variedades, né? Porque dela extrai o coco, a madeira do caule e as folhas para a produção de fibras utilizadas no artesanato. É um tipo de vegetação encontrada em uma área de transição entre o clima úmido da floresta amazônica e o clima semiárido da caatinga. Então ele fica meio a meio, né? Fica na metade aí com clima úmido da floresta amazônica, a outra metade fica na caatinga, que já é mais seco e chove bem menos, né? E o clima quente. Então aqui é uma grande extração um grande extrativismo aqui para a economia do lugar, né? Então é aproveitado muita coisa, desde a folha até o caule, né? Aproveitado tudo. Aqui embaixo tem os campos, né? Que são formados especialmente por vegetação herbácea, como as gramíneas. Os campos situam-se nos estados região sul, desenvolve-se em clima subtropical, com temperaturas mais amenas. Então aqui já fica no sul o campo. Então já não tem tanta variedade também de vegetação. Tá vendo que é uma vegetação rasteira aí, né? Devido ao clima, porque às vezes faz muito frio, então no sul, né? Então geralmente às vezes até dá aquela geadinha. Então a variedade de vegetação também é muito pouco, né? Então dá mais essa vegetação rasteira aí, tá bom? As graminhas apresentam entre 10 e 50 centímetros de altura, então é baixo, não é árvores grandes, né? Esse tipo de vegetação se espalha por serras e áreas com relevo mais ondulado. Próximos aos rios, as formações mais arbustivas compõem as matas, as outras matas. Então, ele fica geralmente em lugares de serra, né? Um pouquinho mais friozinho. Depois tem aqui a vegetação litorânea, que é uma vegetação bem conhecida, né? Pela gente aí que vai muito para o litoral, né? Então, a vegetação litorânea, ela corresponde a uma variedade de espécies encontradas ao longo da faixa costeira brasileira. Entre elas podemos citar a restinga, vegetação composta por plantas rasteiras e por algumas arbustivas, que recebem influência direta das águas do mar. Então, geralmente também tem essas graminhas aqui, né? Que geralmente vem da água do mar, a brisa do mar. Então também não dá muita árvore grande, coisa e tal. Às vezes dá uns coqueiros aí, né? E como que é aqui embaixo também, tá vendo? Já é uma flor mais seca, né? Que é o manguezal, ó. Há também o manguezal, formado por árvores de longas raízes que se desenvolvem em ambientes com alta salinidade, mas também com presença de água doce, como foz de rios que desembocam no mar. Então, essa daqui, como ela recebe bastante água do mar, com bastante salinidade, que é bastante sal, ela é uma árvore que não é muito... As raízes dela são longas, né? E ela se desenvolve mais nesse ambiente aí, com águas salgadas, tá? Aqui é o Pantanal. O Pantanal vocês já ouviram dizer, né? Falar que o Pantanal ele é uma vegetação também muito grande, muito variada. Tem bastante rio, tem bastante animal, né? Reservas aí com bastante animais. Então, quando você vai no Pantanal, é comum você ver muito jacaré, cobra, né? Porque eles têm essa reserva aí, é um local muito
com muita vegetação, né? E é bem rico, né? Então o Pantanal ele se desenvolveu na maior planície inundável do mundo, que embora drenada pela bacia do Rio Paraguai, permanece com áreas alagadas praticamente o ano todo. Então chove muito, tem muito rio, muito lago, e aí com isso, aonde chove bastante, o que acontece? As árvores se desenvolvem, a vegetação se desenvolve, tem grande variedade de vegetações, né? Então isso ajuda bastante. Então a gente falou um pouquinho de cada um, depois vocês vão pegar o livro aí, dar uma lidinha nessas páginas que eu expliquei, e na próxima aula, que terá aula online, nós iremos discutir, conversar também, tá bom? Mas então a gente falou um pouquinho de cada característica aí, de cada vegetação, né? Só que infelizmente essa vegetação está sendo alterada, né? Então se você olhar lá para aquele mapa do começo, né? Olha aqui, como que era, né? A nossa vegetação e como que ela está, dá para perceber nitidamente que a gente está tendo o quê? Uma grande devastação aí da floresta, das matas e da vegetação, né? Então, por que que a gente altera tanto isso, né? Por que que o homem está alterando tanto essa vegetação natural do Brasil, né? Por que que vocês acham que está acontecendo isso, esse desmatamento, né? Essas queimadas e tudo mais? Então, é muito triste mesmo ver o estado que está aí as nossas florestas e tudo mais, né? E por que que isso vem alterando aí, né? A sociedade, ela tá alterando a natureza todo o tempo, né? E isso tá bem nitidamente. Então, a natureza, ela sendo alterada, desmatada, né? Acontece uma perda irreparável aí de biodiversidade. Então, o Brasil tem diminuído, sim, a biodiversidade dos animais em extinção, né? Toda essa preocupação das pessoas aí, porque a floresta está sendo desmatada, queimada, né? E por que que as pessoas fazem isso, né? Então a gente pode afirmar com toda certeza que isso acontece por causa do processo de urbanização e de industrialização, né? Então o homem ele destrói para beneficiar ele, para beneficiar as outras pessoas. Então o homem ele só está pensando em crescer industrialmente, crescer a urbanização e com isso não está pensando na natureza, né? Então nós podemos afirmar que esse processo de urbanização que faz com que a vegetação mude, as atividades agropecuárias e do avanço da fronteira agrícola no Brasil. Então eles devastam mesmo, eles queimam mesmo, para quê? Para aplicar criar animais, né? Ai, desculpa. Criar animais, plantar mais coisas, né? Só pensando no benefício dele, tá bom? Já o cerrado é o mais ameaçado, porque suas áreas foram ocupadas pelas atividades da pecuária extensiva, pelo cultivo da soja. Então eles usam uso intensivo de agrotóxicos, que causa um grande impacto no solo, tornando-o infértil e improdutivo. Então a gente já ouviu aí nas aulas passadas, né, sobre o uso do agrotóxico. Então as pessoas estão usando muito agrotóxico, está prejudicando o solo, está prejudicando tudo, né? Prejudicando o solo, está prejudicando aí a vegetação, né? E está prejudicando a nós mesmos, né? Mas eles precisam produzir cada vez mais, então eles estão pensando só no vamos produzir, né? E não está pensando nessa área aí de preservar o meio ambiente, preservar o restinho da área verde que a gente tem ainda, né? Então a vegetação que mais foi transformada foi a Mata Atlântica, um devastamento para processo de industrialização e urbanização.
Hoje a área de mata original, né, só tem 15% dessa área. Então a Mata Atlântica, ela é uma das vegetações que mais foram modificadas, né? Tanto é que tem aí o SOS Mata Atlântica, que depois eu vou pedir para vocês também pesquisarem, tá bom? Então, só tem 15% de áreas remanescentes da mata original. Então, a gente está trabalhando aí só com 15% dessa mata. Então, é bem preocupante mesmo, né? O homem, ele tá mexendo com a natureza, ele tá deixando de ter essa biodiversidade que o nosso país tem, né? Só para beneficiar a nós mesmos, né? Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, tá? Com essa breve explicação, tá bom? Vocês vão ler novamente, vocês vão fazer os exercícios da página 335 e 336. E na próxima aula nós iremos entrar com a nossa aula ao vivo, né? Vamos fazer a correção e vamos discutir sobre isso que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me chamar, só me procurar que eu estarei dentro do período de aula de vocês, eu estarei aí saciando as dúvidas, se caso tiver, tá bom? Então, um grande beijo aí, espero que vocês tenham entendido um pouquinho e na próxima aula estaremos reforçando aí o que eu falei hoje, ok? Então, bom trabalho aí, faça essas 2 páginas, tá bom? E na próxima aula estaremos corrigindo. Vou pedir para vocês que quem fizer para tirar uma foto e mandar ou no meu WhatsApp ou pode mandar aí no Google Sala de Aula atividade, tá bom? A foto com a atividade feita, ok? Então por hoje é só, tá, pessoal? Bom dia e até a próxima aula.